A Microsoft pode parar no Procon, na Justiça Brasileira, na Anatel, nos órgãos de defesa do consumidor, por causa do aumento abusivo que fez no Xbox Game Pass Ultimate, não só no Ultimate, mas nos outros planos. Mas no caso do Ultimate, a gente tem 100% de aumento, e isso, Deus do céu, ultrapassa qualquer nível de normalidade em relação à inflação ou a qualquer outro fator econômico estabelecido no Brasil. A Microsoft pode ter que responder na justiça por conta desse aumento no Game Pass? É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Eu sou Eduardo Moreira e você está no meu canal pessoal, e esses são os meus 5 centavos sobre o levante dos brasileiros contra a Microsoft por causa do aumento do Game Pass. Se você gostar do que eu vi nesse vídeo, já sabe o que fazer. Se inscreva no canal, dê o like, compartilhe, faça um Pix através do QR Code. Eu nunca sei aonde está posicionado o QR Code. Vou apostar que está aqui, se bem que eu estou em efeito espelho, então... Bom, procura o QR Code na tela e é isso. Vamos mostrar a tela do computador, porque eu estou com a página do Reclame Aqui aberta. E assim, primeiro é interessante ver como que o gamer brasileiro decidiu se mobilizar por conta deste absurdo que foi o aumento do Xbox Game Pass Ultimate. Acredito que a mesma coisa está acontecendo em outros países, porque para o gamer de um modo geral, o que a Microsoft fez foi abusivo. Essa é a palavra que a gente procura. Foi excesso, abuso da boa vontade, abuso de poder econômico, enfim, existem várias coisas nas quais a gente pode enquadrar a Microsoft. E está aqui no Reclame Aqui, aumento abusivo no preço do Xbox Game Pass Ultimate, se bem que tem uma galera que está no copia e cola do mesmo relato padrão, né? Eu vou até aqui abrir uma dessas páginas para mostrar. Atualmente a Microsoft fez um ajuste em seus planos Xbox Game Pass, alterando benefícios e preços dos seus 4 níveis. O caso mais impactante foi o aumento de 100% do preço da assinatura do Game Pass Ultimate. E a gente tem meio que um copia e cola em alguns casos, enquanto que em outros a gente tem uma reclamação mais incisiva. Mas de um modo geral, a gente está no copia e cola aqui no Reclame Aqui, com os manifestos dos usuários de diferentes locais do país. E sim, a Microsoft ou o Xbox pode ser investigado pelo Procon por dobrar preços do Game Pass no Brasil. Aqui a gente tem uma matéria do Tudo Celular falando sobre o assunto. E, inclusive eu assisti esse vídeo do canal TVPH, onde ele decidiu entrar no Procon alegando venda casada, e de fato, em teoria, é uma venda casada, porque a Microsoft te obriga a receber serviços que você não quer, por exemplo, benefícios em Fortnite, o Ubisoft Plus Classics, o EA Play, e alegando tudo isso como se fossem serviços que são benefícios dentro do Game Pass Ultimate, como se você tivesse direito a descontos desses serviços, quando na verdade você está pagando um serviço cheio, que está dentro daquilo que é acordado entre a Microsoft e as empresas, e que você não tem o poder de escolha para desmembrar aquele serviço para pagar a menos na sua assinatura, tanto mensal quanto anual. Que, aliás, a Microsoft não tem mais assinatura anual através da própria Microsoft.com.br para esses planos do Game Pass. Agora é tudo mensal e você tem que pagar o valor cheio sem desconto. Existem alguns precedentes jurídicos, e eu não sou aqui talvez a pessoa mais habilitada para falar sobre isso, eu só estou dando a minha opinião, isso aqui não é um parecer jurídico. Procurem advogados se você realmente está preocupado em processar a Microsoft por conta desse aumento, mas existem 2 precedentes jurídicos que podem ajudar aos assinantes do Game Pass que estão lesados por isso. O primeiro precedente jurídico é recente. Quando a nossa amiga Amazon decidiu enfiar a publicidade dentro do Prime Video, que um monte de gente fez barulho, e a inclusão de publicidade foi por alegação de que um novo plano foi criado para manter a experiência de uso do serviço sem as propagandas. Todo mundo se lembra desse caso, eu falei sobre isso lá no targethd.net, e aí teve a criação do plano básico com anúncios, e aqui
a Amazon, pelo menos por enquanto, perdeu a causa aqui no Brasil e ela teve que temporariamente suspender a cobrança desse plano com publicidade e devolver o plano padrão sem anúncios para todo mundo, cobrando R$19,90 mensais. Esse é um precedente que, inclusive no futuro, pode afetar a outras plataformas de streaming que decidiram colocar publicidade nos seus planos. Não é mesmo Netflix? Não é mesmo HBO Max? Todas vocês podem ter problemas no futuro. O segundo precedente está ligado ao Claro TV, o serviço Claro TV, e aí vale tanto para o Claro TV+, quanto para o Claro TV por assinatura. A dona Claro decidiu fazer aquele bundle da alegria, onde você tem Globoplay, Netflix, HBO Max e Apple TV Plus no preço sugerido de R$120 se você está assinando o Box Claro TV+. Acontece o seguinte, nas primeiras versões desse combo, onde só contava com Globoplay e com Netflix, a Claro fez basicamente a mesma coisa que a Microsoft fez com o Xbox Game Pass Ultimate. Adicionou o suposto benefício da Netflix, mas por coincidência ou não, quando adicionou esse benefício, fez o reajuste de preço que, olha só que coisa, tinha o mesmo valor do plano básico com anúncios da Netflix nesse novo plano do Box Claro TV+. Isso aconteceu lá atrás, sabe? Quando teve a adição do plano da Netflix com anúncios, e aí a Claro vendeu como se fosse um benefício que estava incluído no plano. Eu fui um dos produtores de conteúdo que bateu em cima da Claro, mostrando claramente, sem trocadilhos, que a operadora estava cobrando sim esse suposto benefício dos assinantes, uma vez que a diferença de preço era compatível com o plano, caso ele fosse assinado por fora ou de forma isolada. O que foi que a Claro fez? Decidiu dar a opção para os assinantes em contratar ou não o serviço da Netflix padrão com anúncios, e aí aproveitou também para oferecer os outros planos da Netflix, o padrão e também o plano premium, dentro da assinatura do Box Claro TV+. Você tem a opção de ou escolher o plano que você quiser, ou assinar o Claro TV+, sem a Netflix, e aí você tem um desconto proporcional em relação ao plano padrão com anúncios, ou plano padrão, ou plano Ultimate, e aí não importa a modalidade que você escolher. Ir para cima da Microsoft nesse momento vale a pena, porque a gente tem alguns casos relacionados a outros meios de entretenimento, não necessariamente relacionados aos videogames. Eu citei 2 exemplos relacionados à TV por assinatura de streaming, que podem ajudar sim aos usuários que decidiram ir para cima da Microsoft, questionar a decisão da Microsoft, que é abusiva, que é ilegal. O Código de Defesa do Consumidor prevê que a Microsoft tinha que comunicar esse aumento com 30 dias de antecedência e não poderia promover o que é para muitos considerado uma quebra de contato ou um abuso dentro da relação econômica com o consumidor, já que a Microsoft, que é quem gerencia o serviço, é ela que pode modificar os aspectos do serviço de forma unilateral, o que para muitos é considerado quebra de contrato. A mesma ideia de colocar esses serviços que ninguém pediu, como o serviço de benefícios por Fortnite, o Clube Fortnite por R$38, isso realmente não existe, não vale a pena. A maioria das pessoas que usa o Game Pass não vai querer isso. Então vale a pena brigar, porque quem sabe o Procon pode fazer com que a Microsoft ofereça para todo mundo a possibilidade de fazer a contratação do serviço do Game Pass, e aí em todas as modalidades, apenas e tão somente contratando o Game Pass, e não todos os seus adendos, todos os adicionais, que falsamente se conta como benefício, mas que só é benefício na cabeça da própria Microsoft, porque foi só colocar esses apêndices, foi só colocar esses penduricalhos no contrato que o serviço acabou custando o dobro, dependendo da modalidade que você contratou. É cedo para dizer se a Microsoft vai ter que voltar atrás porque se tocou que deu errado o plano, porque está perdendo muitos clientes, ou porque os órgãos regulatórios e provavelmente a justiça brasileira vai para cima da própria Microsoft para
cortar as asinhas e, quem sabe, não digo voltar para o preço antigo, porque eu acredito que a gigante de Redmond não vai fazer isso, mas ter um aumento, um reajuste que seja não só compatível com a situação socioeconômica do brasileiro, porque dinheiro não dá em árvore e o nosso salário é menor do que o do estrangeiro, ou porque, de repente, a própria Microsoft vai entender que o Brasil as coisas funcionam um pouco diferentes e que não dá para simplesmente largar um aumento desse, com esse porte, com essa porcentagem, e simplesmente achar que pode fazer o que quiser aqui no Brasil. Aí eu vou ter que invocar o meme do Vin Diesel, This is Brasil. Não dá para a gente achar que toda empresa que vai operar no mercado brasileiro vai achar que aqui é zona, que aqui é circo, que aqui é tragédia, porque nós somos brasileiros e o povo brasileiro é o que mais faz barulho nas redes sociais. Aprendeu a reivindicar os seus direitos nos órgãos que fiscalizam essas questões de mercado, e que bom que o brasileiro decidiu fazer barulho sobre isso. Se estivesse fazendo barulho sobre o preço do iPhone, quem sabe a Apple se tocaria de que o preço é abusivo também no mercado brasileiro. É isso, eu vou acompanhar esse caso mais de perto e cada nova atualização eu trago meu parecer sobre essa celeuma chamada Xbox Game Pass e os preços obscenos que a Microsoft está cobrando no Brasil. Eu sou Eduardo Moreira, agradeço a todo mundo que chegou até aqui, um grande abraço e até a próxima.